Jesus. Papai, obrigado pela vida do Juliano, por esse tema desafiador. Até aqui todos têm sido desafiadores, mas hoje o Juliano vai trazer uma palavra para nós em relação à implantação do teu reino nessa cidade. Meu Deus do céu, nos ajuda a estar com os olhos abertos, fixos no Senhor, não nos distrairmos por nada, em o nome de Jesus, os ouvidos voltados para aquilo que o Juliano estiver compartilhando segundo o teu coração, que o Espírito do Senhor esteja sobre ele, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, que bênção então, hein? Para quem não me conhece, meu nome é Juliano Mendes. Estou congregando aqui na comunidade há 20 anos. Sou casado com a Fernandinha, que abriu o culto aqui hoje, de uma forma muito legal, muito desafiador. Porque se você for trocar uma ideia com ela, você vai ver o quanto as emoções são equilibradas, controladas. Porque rola muito nervosismo estar aqui, viu, pessoal? O coração está acelerado, porque existe uma responsabilidade muito grande de compartilhar aquilo que é a palavra do Senhor. Nós temos participado da campanha de uma forma muito graciosa. O Senhor tem falado conosco através da questão da implantação do reino de Deus. E o tema desse ano, ele é, como o pastor Carlos orou aqui, né? Ele é desafiador, porque não é fácil você mudar uma cultura. E aí eu gostaria só de enfatizar, né, o texto que nós estamos compartilhando. Só um momento, pessoal, que eu abri aqui errado. Então, nós estamos compartilhando o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 17, que vai dizer: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí a Fernandinha abriu essa reunião dizendo, Salmo 122, alegrei quando me disser, vamos à casa do Senhor. Você está na casa do Senhor, amém? Amém? Que bom, você está feliz? Vamos dar um sorriso aí para quem está do seu lado. Não, que bom que você está aqui, 7º dia de campanha, que alegria. O pessoal da projeção, vai dar certo de passar aqueles slides? Depois só me dá um sinal aí, por favor. Eu queria que você fechasse os seus olhos por alguns instantes, para que nós pudéssemos nos aquietar. Existe algo de Deus para mim e para você aqui nessa noite, mas é importante que nós estejamos com o nosso coração sensível. Feche seus olhos um pouquinho. Volte seu pensamento para o Senhor. Às vezes você chegou aqui um pouco agitado, está preocupado, mas eu queria que você sentisse a presença do Senhor. O Senhor Jesus disse para mim e para você, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Senhor, nós te pedimos que o Senhor traga alívio agora, alívio. Libera, Senhor, a pressão,
toda preocupação esteja agora sendo lançada aos teus pés. O Senhor traga paz, paz que o homem não compreende, paz que o dinheiro não compra, paz que só o Senhor pode dar. O Senhor é bem-vindo aqui, Senhor Jesus. O Senhor é o rei desse lugar. O reino que nós queremos implantar é do Senhor. Existe uma canção que fala assim, ó: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Declara: coroamos. Coroamos. Declara isso. Coroamos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pessoal, então, plantando o reino de Deus, a cultura do reino na cidade. E aí, passa para o próximo slide. Eu gosto muito dessa cena. Porque uma gota em um lago. Isso representa o que eu e você podemos impactar através das nossas atitudes. Às vezes você olha para você e se acha tão inferiorizado, tão pequeno, tão humilde, tão simples. Às vezes você já ouviu tantas palavras ruins que te desanimam. Eu não sou capaz, eu não posso, eu estou enfermo, sou doente, eu não tenho uma boa desenvoltura no falar, eu sou pesado de palavra, como Moisés certa vez falou para o Senhor. Às vezes você se menospreza, eu sou um fracasso, tudo que eu coloco as mãos não dá certo. Mas eu queria que você agora mudasse a forma de se enxergar, porque você é a menina dos olhos do Senhor, e o Senhor tem algo muito especial para você. Você carrega uma porção de Deus, você carrega algo de Deus que a sociedade precisa. Seja um sorriso, seja um bom dia, seja a sua pontualidade no trabalho, seja a sua dedicação nos estudos, seja a sua educação dentro de casa, seja você sendo um filho obediente, sendo você um marido que honra a tua casa, uma esposa auxiliadora, a sociedade precisa de você. Imagina se você não fizesse parte da família que você vive. E às vezes você vira para mim e fala assim: mas você não conhece a minha família. E pode ser que eu não conheça a sua família e que de repente a sua família enfrenta uma série de dificuldades. Mas você pode impactar a sua casa com as suas atitudes. Você acredita nisso? Hoje, só vou abrir um parênteses. Estou com um coração assim, muito grato, muito grato. Além de ver todos vocês aqui, que é a família El Shaddai, alguns convidados, a minha mãe está aqui,
a minha irmã, o meu cunhado, os meus sobrinhos, a minha sogra está aqui, o meu amigo Claudão está aqui, com a sua esposa e a sua filha. Então, os irmãos da célula, é muita alegria, gente, é muita alegria, muito obrigado. A Laurinha está em Uberlândia participando do IEM, mas ela preparou esses slides, então ela tem uma participação em tudo isso. O Filipão está aí, assistindo o culto, e agora ele está anotando a palavra também. Então, assim, nós temos ficado felizes com isso. Amém? Então, fecha esses parênteses. Passa a próxima imagem, por favor. Eu também gosto dessa imagem. Por quê? Nós carregamos várias facetas durante o dia. Eu sou o Juliano pai, eu sou o Juliano esposo, eu sou o Juliano filho, eu sou o Juliano amigo, eu sou o Juliano servo, profissional. E nós temos que cuidar de todas essas facetas. Às vezes você olha para o homenzinho, parece que ele está um pouco desesperado, né? E ontem o Dudu falou um pouquinho sobre isso. Não há coisas fáceis a serem feitas. Nós precisamos escolher qual difícil nós queremos enfrentar. Porque se você andar no caminho do Senhor, existe um desafio. Se você andar fora dos caminhos do Senhor, também há um desafio. Mas eu prefiro andar nos caminhos do Senhor. No domingo, nós estivemos em Uberlândia, levando a Laurinha no IEM, e nós assistimos um pouco da palavra da pastora Robin lá na Shalom. E o título da palavra dela era Entrando no Ringue com o Senhor. E ela usa o texto de Jacó, quando Jacó entra lá no vale e ele luta com um anjo. E uma das frases que ela utilizou foi o seguinte: deixe Deus fazer na sua vida, ainda que isso te atinja frontalmente. Eu achei aquilo muito forte, porque às vezes nós queremos nos entregar para o Senhor, mas nós temos reservas em nos entregar para o Senhor. E tudo isso é para falar para vocês a respeito de cultura. Quando nós falamos para os jovens que estão se enamorando, uma das coisas que nós falamos é o seguinte: preste atenção no comportamento, se no caso a garota e no caso o garoto, preste atenção no comportamento, como que ele é dentro da casa dele. Porque um dos primeiros momentos que vai haver um choque de cultura é no relacionamento. São duas pessoas criadas em famílias diferentes, que têm costumes e hábitos diferentes. Provavelmente você já ouviu essa história, eu vou contar de uma forma, uma versão Juliano, que é aquela história em que uma moça se casa, e aí o noivo ou o esposo agora gostava muito de pé de frango. E às vezes você fala assim, mas tem gente que gosta de pé de frango? Tem, minha mãe gosta de pé de frango. Meu irmão gosta. Pezinho de frango. E ele gostava muito de pé de frango. E a moça virou e falou o seguinte: eu sei fazer um frango caipira maravilhoso. E ela preparou, cortou, picou o frango. E aí quando ela foi colocar, no caso, a coxa, ela quebrou a coxa e colocou na panela. E o cara foi comer aquilo e de repente ele pegou e o negócio estava quebrado. E ele vira para ela e fala assim: por que você quebrou o pé do frango? Ela vira e fala o seguinte: eu não sei, minha mãe que falou que tinha que fazer isso. Aí eles foram atrás da mãe. Mãe, por que a senhora faz o frango e quando a senhora vai fazer o frango, a senhora quebra o pé dele? Ah, eu não sei, foi minha mãe que falou. Aí vamos atrás da avó. Ô vó, por que a senhora, quando vai fazer o frango, a senhora quebra o pé do frango? Ela falou assim: sabe o que acontece? Quando nós morávamos na roça, os frangos caipiras são muito grandes, e as pernas são muito grandes. E aí não cabia na panela, então nós quebrávamos o pé para enfiar dentro da panela e cozinhar ele. Então são costumes. Entendem isso? Costumes. E quando nós agora trazemos um parâmetro, qual é o parâmetro? Agora é o parâmetro do reino de Deus.
E uma das coisas que eu coloco aqui é o seguinte, é conhecimento. Nós temos que conhecer o parâmetro para que nós possamos mudar a cultura. Entendem isso? Nós temos que conhecer qual é o padrão, porque senão qualquer padrão serve. Como que nós vamos implantar a cultura do reino de Deus na cidade? A primeira coisa, e foi tudo que nós já ouvimos até então, e ninguém está descobrindo uma roda aqui, se eu e você não nos alinharmos primeiramente com o reino de Deus, em sabermos qual é a vontade de Deus para a minha vida, dificilmente nós vamos conseguir mudar uma cultura. Porque eu preciso agora, quem é o meu exemplo? Qual é o meu padrão? A quem eu seguirei? Qual o tipo de comportamento, de costume, de atitude que eu tenho que seguir? E o meu padrão é Jesus Cristo, amém? É a palavra de Deus. Se você quer um manual de aprender agora, qual é a cultura que eu tenho que seguir? Você mergulha na palavra do Senhor. Nós temos o desafio anual da leitura da Bíblia. E às vezes nós começamos muito bem com a leitura. Quem está lendo a Bíblia? Eita glória! Muito bom. O desafio para esse ano são 40 pessoas, pastor Carly? 40 pessoas. Que eu e você sejamos um destes, que leiam a Bíblia toda durante o ano de 2025, e até mais. E aí, nós precisamos então estabelecer esse padrão, estabelecer esse conhecimento. Veja bem, uma questão que às vezes parece simples. Pastor Carlos, na sua ministração, salvo engano, no domingo ou no dia 1º, agora eu estou em dúvida, ele falou o seguinte: nós temos que fazer o bem. Até aí eu achei tranquilo, porque fazer o bem é relativamente fácil. Mas aí ele complementou, ele disse o seguinte: nós temos que consertar aquilo que foi estragado. Cara, aí me deu um choque. Por quê? Porque eu fazer o bem, bom dia, pode passar. No Ministério com Crianças a gente ensina as palavrinhas mágicas, né? Lembram das palavrinhas mágicas? Por favor, com licença, desculpa. Então fazer o bem é relativamente fácil. Agora consertar aquilo que está estragado, conversar com uma pessoa que foi ferida em um relacionamento é fácil. Conversar com uma pessoa que está enfrentando depressão é fácil. Consertar essa pessoa é fácil. Consertar um rombo, um roubo, um furto é fácil. Então, não é só praticar o bem, agora é consertar aquilo que foi estragado. E eu e você estamos sendo chamados para fazermos isso. Você aceita isso? Parece muito romântico, parece muito bonito, mas a prática, ela é diferente. Esses dias eu estava aqui meditando, falei assim, caraca, a igreja ela é fantástica, é como se fosse uma faculdade. Nós estamos aqui no culto, nós aprendemos a palavra e agora nós temos que praticar ela. É a mesma coisa da faculdade, você aprende uma matéria e agora você tem que colocar em prática. E a prática é igual à teoria? É, pessoal. Quando alguém te dá uma fechadinha no trânsito, é bacana? Feliz. Como que eu vou mudar hábitos? E aí, parece coisas tão simples, mas você muda cultura. Como que eu mudo hábitos? Eu tenho me policiado. Está em rede social, mas o Senhor tem de misericórdia. Eu não gostava de andar de cinto de segurança de forma alguma. Não gostava. E fui extremamente indisciplinado quando os meus meninos eram pequenos. Punha eles no banco da frente, dirigia com eles. Hoje eu olho um cara com um menino no banco da frente e falo assim, cara, que loucura, né? Mas eu fazia igualzinho. Aí eu entro no carro e eu ponho o cintinho. Jogar papelzinho na rua. Papelzinho de bala. É só eu que faço isso? É, pessoal. Me perdoe então. Orem por mim.
jogar o papelzinho na rua, colocar o chicletinho debaixo da cadeira. Olha, que certa vez nós fizemos uma limpeza nas cadeiras e colhemos 2 copinhos, salvo engano, de chicletinho debaixo da cadeira. Parece coisas tão simples, mas é cultura. E aí você mudar a cultura é você andar na contramão do que está acontecendo, gente. Você não muda uma cultura da noite para o dia, não tem nada fácil, não tem nada bonito, assim, ai, que romântico, agora eu vou criar uma ONG, e aí nós vamos mudar a cidade. Não, o negócio demanda esforço, trabalho, dedicação, negação, é você mudar o seu eu. Por isso que eu estou dizendo a questão de parâmetro, a quem eu vou me assemelhar? Porque se ninguém fala para mim que o que eu estou fazendo é errado, ou é um costume que não é o costume correto, eu vou continuar fazendo. Concordam comigo ou não? Se você trabalha numa empresa e você imprime o seu material lá, a impressora é da empresa, o papel é da empresa, meu patrão é tão bonzinho, deixa eu imprimir meus trabalhos de faculdade lá na minha empresa. Mas será que ele sabe? Está correto fazer isso? Se alguém um dia chegar para você e falar assim, isso não está certo não é seu. É mudar a cultura. Nós vivemos, pessoal, nós somos o Brasil de uma cultura que é uma cultura que foi usurpada lá nos primórdios. Nós carregamos, além de nós carregarmos o pecado adâmico, nós carregamos uma cultura de que o brasileiro dá jeitinho em tudo. Não, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos chegar um pouquinho para lá que vai dar certo. A graça e a misericórdia do Senhor, ela é fantástica sobre as nossas vidas, mas a implantação do reino, o pastor Carlos também falou sobre isso, a implantação do reino é diferente. Ele exige da minha parte, da sua parte, um comportamento diferente. E aí, vamos para o próximo, por favor. Estabelecer uma cultura é algo que demanda esforço e conhecimento, aprendizado. Eu tenho que aprender a palavra de Deus. E eu não estou falando de religião. É a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus. É falar assim, o meu comportamento, ele está condizente com aquilo que Deus está dizendo? Leia a palavra. O Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai te direcionar. No próximo texto, por favor. Vai dizer para mim e para você agora a história de Atos. E aí eu escolhi esse texto porque o apóstolo Paulo foi um implantador da cultura do reino. E esse texto, ele mexeu muito comigo, porque o apóstolo Paulo estava fazendo as suas viagens missionárias e ele passou nessa cidade. Então agora ele começa a mexer com as estruturas daquela cidade. E aí eu vou fazer a leitura do texto, depois eu queria meditar com vocês em algumas questões que eu achei muito interessantes. Então diz o seguinte o texto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Já é um primeiro ponto importante, sinagoga judaica. Segundo o seu costume, costume. Então, ele ia para a sinagoga e tinha um costume. Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, discutiu com eles, com base nas escrituras. Olha só a terceira chave, escritura, conhecimento. Às vezes a gente entra em discussão sem conhecer. É diferente, pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É diferente você usar a sabedoria, você usar a força, você usar a ignorância. Ignorância é algo difícil de lidar. Mas quando você conhece, e a nossa ferramenta principal é a palavra de Deus. Então, precisa que eu e você estejamos conectados com essa palavra. E aí Paulo, ele tinha então autonomia para discutir sobre isso. E aí ele fala o seguinte, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar
dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclama é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão incitaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason. Eu quero falar um pouquinho sobre Jason. Em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. Nós vamos ter uma mensagem que vai falar sobre isso, implantando o reino de Deus no mundo, nas nações. Agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César. Jogou política no meio agora, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Algumas informações muito interessantes, e antes de eu falar do texto propriamente dito, eu vou voltar um pouquinho só para nós falarmos sobre conhecimento. Você sabe quantos anos a cidade de Araguari tem? Quantos? 135, 136, 6. Pois é a nossa cidade. Nós temos dúvida de quantos anos a nossa cidade tem. Você sabe quantos bairros a nossa cidade tem? Quantos, pessoal? Você sabe quantos habitantes a cidade tem? Ó, Martinha, muito bem. Você consultou ou você sabe? Legal. Temos 41 bairros na cidade. E hoje, na verdade, em 2022, 117.808 habitantes. Provavelmente deve ter um pouquinho a mais. Eu achei um texto muito legal a respeito da história da cidade de Araguari. Eu estou dizendo tudo isso porque nós precisamos conhecer a cultura da nossa cidade. Se nós queremos implantar a cultura do reino de Deus na cidade, nós precisamos entender a cultura da cidade. Porque senão nós vamos ter um choque. Tem um outro texto de Paulo, eu só vou comentar. Paulo chega em um determinado local, que era na Grécia, e aí ele vai olhando. Ele chega, ele vai olhando, Deus tal, Deus tal, Deus tal. Ele começa a olhar e a observar a cultura da cidade. Até que ele se depara com um poste ídolo que se fala ao Deus desconhecido. Ele pega aquilo lá e faz um gancho a respeito daquilo que eles cultuavam, como sendo um Deus desconhecido. Ele então fala o seguinte: esse Deus desconhecido é o Deus que eu prego, Criador de todas as coisas. Aqui na nossa cidade nós temos festa do Congo, sim? Padroeira, barraquinhas. Então existe uma cultura religiosa aqui dentro da nossa cidade, sim ou não? Sim. A Bíblia ensina para mim e para você que nós não devemos entrar em discussões tolas. Se eu quero implantar a cultura do reino, as discussões vão me ajudar? O que eu posso fazer para mudar, ou para que uma pessoa possa, de repente, abrir o seu coração para ouvir o Evangelho? Eu sendo inimigo dessa pessoa vai ajudar?
Então, uma das coisas que eu queria que você gravasse, relacionamento. Nós tivemos uma aula esses dias com o pastor Humberto falando sobre relacionamento. Pessoal, e relacionamento demanda esforço. Relacionamento demanda você arrumar a sua casa, para você convidar as pessoas para irem lá fazer um lanche com você. Relacionamento demanda tempo, porque você vai cultivando relacionamento, você vai cultivando amizade, e através disso você então tem oportunidade de testemunhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você acredita nisso? Você entende isso? Eu sei que tivemos um tempo de avivamento das grandes cruzadas, fantástico. Billy Graham foi um cara que mudou toda uma história, mas o mundo mudou também. Hoje nós temos redes sociais e uma série de outras informações que têm poluído a nossa mente. E às vezes nós temos descuidado dos relacionamentos tete a tete. Para mudarmos uma cultura, temos que entender a cultura e nos inserirmos nessa cultura. Não é nos contaminarmos com essa cultura, entende? Entende isso, pessoal? Não, agora Juliano falou que eu tenho que participar da cultura. Não estou falando isso não, viu, gente? Estou dizendo que você tem que entender a cultura. E aí, se você entende a cultura, aí você vai... Porque senão daqui uns dias os irmãos falam assim, nossa, eu vou na festa evangelizar. Os jovens falam assim, uhul. Juliano falou que eu tenho que inserir na cultura hippie, na cultura do rock and roll. Não estou falando isso não. Estou falando que você tem que entender a cultura e que você tem que testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? E aí, só para nós avançarmos mais um pouquinho, eu não vou me estender, porque nós temos um horário para terminar. Araguari, em termos nacional, Araguari está em 261 dentro de 5.570 municípios. Araguari está em 24 dentre 853 municípios no estado de Minas Gerais. Então, Araguari é um município relevante. Eu estou falando de Araguari porque é a nossa cidade. Mas para você que está nos ouvindo pelas redes sociais, ou você que não mora aqui na nossa cidade, é importante você conhecer o ambiente da sua localidade, para que você possa, então, ter ferramentas para que o reino de Deus, a cultura do reino de Deus seja implementada. Voltando ao texto que nós lemos do apóstolo Paulo, eu queria só pincelar algumas coisas aqui. Então, Paulo tinha o costume de ir até a sinagoga, ele sabia um local apropriado, aonde ele poderia ir e dialogar a respeito das Escrituras. Ele anunciava as boas novas. Todavia, há uma resistência, pessoal, há um choque de realidade. Dudu falou muito sobre isso, essa questão da mudança de cultura dentro do empreendedorismo. Para quem trabalha em empresas que tem essa cultura de empreendedorismo, que tem a cultura de meritocracia, para quem trabalha em uma empresa um pouco maior, vai entender muito bem o que é mudar cultura. Chega um novo gerente, às vezes o cara quer implementar algumas coisas diferentes dentro daquele setor, e os funcionários não gostam. E várias vezes eu já presenciei os funcionários boicotando o novo gestor. Por várias razões. Às vezes pela forma de agir, pela forma de falar, pela forma de querer impor as suas ideias. Por isso que eu disse para vocês, a discussão, ela traz pouco proveito, mas o testemunho marca vidas. Alguém, certa vez, disse, se for necessário, pregue.
Se for necessário, pregue. Mas antes de pregar, viva. Viva a palavra do Senhor. E aí, no versículo, aliás, vai falar do Jason. Jason foi um cara muito especial na vida de Paulo. Ontem o Dudu falou de Priscila e Áquila, que foram também um casal de muita relevância na vida de Paulo. Jason, ele recebeu Paulo e Silas. A Bíblia fala para mim e para você que às vezes nós somos anfitriões, ou nós recebemos pessoas e podemos até às vezes receber anjos. Então eu queria incentivar você a estabelecer relacionamentos. E relacionamentos dá trabalho, sim. Não é fácil você ter divergências de opinião. Não é fácil você, às vezes, entrar em conflito. E ontem o Dudu, de uma forma muito ousada, ele disse o seguinte: o empreendedor, eu achei aquilo tão forte, ele tem que resolver problemas. E eu estava falando com a Fernandinha, eu estou correndo de problema, viu, Dudu? Mas eu peguei aquela palavra. Eu não gosto de conflito. Mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Então, versículo 6 fala assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui falando de Paulo e Silas, que estavam anunciando as boas novas, que estavam anunciando que Jesus, que foi morto, ele ressuscitou e ele vivia, e que através de Jesus nós hoje temos a salvação. E uma das coisas que foi falada na primeira mensagem: implantação do reino de Deus na minha vida precisa de arrependimento. Eu preciso entender primeiro quem eu sou, depois o local que eu estou vivendo, o impacto que eu posso fazer na minha casa, na minha família, com os meus amigos. E lembra daquela imagem da gota, que aquilo vai fazendo uma onda? Da mesma forma, suas atitudes erradas também fazem uma onda. Então, cuidado com as suas atitudes. No verso 7 fala assim: os opositores discutiram aspectos políticos. Existem posições estratégicas, políticas, em que você pode, de fato, trazer uma mudança significativa. Nós estamos experimentando isso a nível nacional. Mas a Bíblia fala para que eu e você oremos pelas nossas autoridades, porque as nossas autoridades, quando elas estão bem, nós temos paz. Quando nós participamos de uma reunião dessa aqui, pessoal, portas abertas, é um privilégio enorme. Poucas vezes nós valorizamos tanto isso. Porque há de chegar um dia, a gente não sabe quando, que isso às vezes não pode acontecer, de estarmos reunidos abertamente, falando que Jesus é o nosso único Salvador. O que eu quero dizer é que o tempo é agora. O tempo é hoje. Deus chama eu e você para mudarmos hoje, agora, não é amanhã. Aí o que passou, o Senhor nos perdoa e que nós possamos consertar. Mas e hoje? Hoje eu e você estamos aqui. Hoje eu e você podemos fazer a diferença. Hoje eu e você estamos aprendendo através da palavra que nós podemos sim impactar pessoas pelo Evangelho do Senhor Jesus. Eu e você temos a responsabilidade de não só seguirmos as Escrituras, mas seguirmos também os princípios morais, sociais e éticos que a sociedade impõe. Se tem que parar no sinal, tem que parar no sinal. Se não pode estacionar na vaga que não é permitida, não pode estacionar na vaga que não é permitida. O que é de César é de César, Jesus falou sobre isso. O que é certo é certo. Não tem meias palavras. A minha esposa ela é muito rigorosa com relação a isso. A Bíblia fala para mim e para você: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Muitas vezes nós somos escândalos. As pessoas olham para nós e falam assim: cara, para ser igual esse aí eu dispenso.
Por isso que eu estou dizendo que não é uma questão de ser religioso, mas é uma questão de ser imagem de Jesus, ser uma cópia de Jesus. Quer mudar uma sociedade? Seja uma cópia de Jesus. Você recebe isso? Só para nós finalizarmos. Pode passar em casa, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, em todos os locais, temos um papel importante na implantação do reino de Deus. O próximo. Conhecer a verdade. Aprofundar no conhecimento da palavra e da vontade de Deus para as nossas vidas. Segunda coisa, oração. 1 Timóteo 2:1-2 fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, todos, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Terceira coisa, prática e perseverança. E aí vem o último texto. Esther. Às vezes você se acha assim: o que eu posso fazer para implementar o reino de Deus? Às vezes você tem uma empresa, como o Dudu falou ontem, e aí eu até falei: Dudu, posso usar o seu exemplo? Estava conversando com o Dudu esses tempos atrás. E aí, se você depois troca uma ideia com o Dudu, o desafio que foi o Dudu sair do emprego fixo que ele tinha, ele e o Felipe, e montar a empresa. O desafio financeiro, o medo, os temores, a grana. E é muito bonito você ouvir um cara que é empreendedor falar o seguinte: as nossas empresas hoje empregam aproximadamente 30 pessoas. 30 famílias têm a sua fonte de renda da empresa. E através disso, o reino de Deus está sendo expandido. Estou vendo aqui Zezinho Napolitano, minha sogra Delícias do Milho. Se alguém quiser comer uma pamonha, viu, gente? Pamonha boa. Erva Doce. E vários outros empresários aqui. E isso é muito bonito. Porque você começa a implantar o reino. Mas é fácil, Dudu? Não é fácil. Nós temos escola foco aqui, pessoal. Se nós entendêssemos o que é uma escola com princípios, nós mudaríamos a nossa forma de enxergar, de ajudar, de investir. Não é nem ajudar, de investir. Escola de princípios. Estão ensinando os meninos a educação básica e princípio bíblico. Olha que coisa valorosa. São movimentos que nós vamos fazendo, que vão mudando gradativamente. Trabalho de formiguinha. Minha esposa tem feito um trabalho de formiguinha, de assistência às pessoas carentes. E aí, se você conversar com ela, ela fala para você: perseguição, ameaça, um monte de coisa. Esses dias poxa, tem que chamar a polícia. Falei: pastor Carlinho, ora por nós, o negócio está ameaçando. Falou assim: mas continua. Só para nós fecharmos. Esther colocou em prática. Eu estava dizendo sobre cargos principais, sobre cargos importantes, sobre políticos, que possuem uma influência muito grande, mas a responsabilidade não é só deles. Tudo começa comigo. As nossas orações, nós falamos ali, ore pelas nossas autoridades, para que nós tenhamos paz. Orem pelos nossos governantes, para que Deus traga sobriedade para o governo deles, para as nossas lideranças. E nós, que somos os comuns, vamos dizer assim, o que eu e você podemos fazer? No mínimo, e olha que é muito, é orar,
Seja um intercessor. Ah, Juliana, eu não trabalho fora, eu não tenho empresa, eu sou aposentado, eu estou com dificuldade de locomoção, eu não tenho recursos financeiros, mas você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem intimidade com Deus, você tem um canal aberto com o Senhor, você pode ser um intercessor. Ah, Juliano, mas e o que mais? É no dia a dia. Tem uma canção do Resgate que eu gosto muito, que ele fala assim: passo a passo para nunca mais voltar. Implantar e trazer aquilo que eu fui buscar. Então é você trazer aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos à tona. Deixa Deus te usar. Esther fala o seguinte: quando recebeu a mensagem, Esther tinha ido para o reino, levantou-se um complô para destruir os judeus. O tio da Esther fica sabendo, conta para ela, fala assim: Esther, fala com o rei, que eles estão querendo acabar com o povo. E aí fala assim: quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai, porque Esther tinha falado o seguinte: eu não vou, só quando o rei chama é que uma das esposas pode comparecer, e se eu for lá e ele não se agradar, eu posso ser morta. Aí ela falou isso para Mordecai. Mordecai foi e respondeu ela. Quando recebeu a mensagem, o pessoal do louvor, se puder me ajudar, mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Aí que vem o que o Dudu falou: nós somos chamados para solucionar conflitos e nos posicionarmos. O último texto está em Daniel, podia passar. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos e as estações. É Ele quem põe os reis no poder e os derruba. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica os mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder. Tu respondestes a nossa oração, nos mostrando o que o rei queria saber. Amém? É Deus quem constitui reis, é Deus quem destitui reis, é Deus quem muda as estações, é Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem implanta, é Deus quem retira, é Deus quem te capacita. Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é maranata, Ele é santo, Ele recebe e é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Sem Ele, nada do que nós estamos vendo aconteceria. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus tem nos chamado para nós nos posicionarmos através das suas escrituras e sermos um canal de bênção, como esse ministério de louvor carrega carta escrita por Deus. Deus tem uma história escrita na sua vida e através da sua vida Ele quer mudar pessoas, mas eu e você temos que nos posicionarmos. Não é somente romantismo, não é somente emocionante, é real. Eu sou muito preocupado com a prática, é dia a dia,
é levantar cedo, é estar cansado, é trabalhar, é menino que passa mal, é a gente que passa mal, é coisa que não dá certo, é conta que tem vencendo, é dinheiro que às vezes não é o recurso suficiente, é prática, porque tudo isso acontece na minha vida e na sua vida, é prática. Como que eu faço a diferença? Praticando, é não perdendo a paciência, é não falando palavrão, é não pecando, é não trapaceando, é vivendo uma vida íntegra, reta. Assim eu mudo cultura, é sendo influenciador e não ser influenciado. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui compreendendo, no mínimo, uma coisa: que Deus chamou você para ser um exemplo da palavra dele, um exemplo. Feche seus olhos aí um pouquinho. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você repetisse comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso que o Senhor é o meu único Deus, meu Salvador. Eu quero seguir os seus ensinamentos. Me ensina a ouvir a tua voz através da tua palavra. Entra na minha vida, implante o reino no meu coração, na minha casa, na minha família. Aleluia. Eu queria, você não precisa se sentir constrangido. Nós estamos na casa de Deus. Mas eu queria saber se tem alguém aqui nesta noite que está fazendo essa aliança com Jesus hoje, pela primeira vez. O que isso significa? Que você está falando publicamente que Jesus é o rei da sua vida. Tem alguém aqui que está fazendo isso pela primeira vez, que gostaria de levantar a sua mão, me dar um sinal, para que eu pudesse orar por você? Eu não vejo ninguém. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. E eu queria que você me emprestasse um pouquinho da sua vida, e que você virasse para a pessoa que está do seu lado e desse um sorriso para ela, falasse assim: que bom que você veio, que Deus abençoe você, sua casa. Seja uma boca profética do Senhor aí. Dá um abraço, cumprimente, dá um sorriso, exercite aquilo que Deus tem te dado.